Toda organização diz querer transparência, mas poucas estão preparadas para de fato lidar com ela. E entre o discurso da transparência e o ato de expor alguém em uma reunião, existe uma fronteira que muita gente cruza achando que está sendo sincera, né? Imagina só a cena: reunião de planning, backlog aberto na tela, o agilista levanta uma questão sobre uma história mal refinada, tá? O tom é tenso, o olhar é firme, o PO começa a se explicar, mas a sensação no ar é de que ele está se justificando, né? A reunião continua, mas a confiança não. E a partir dali, cada pergunta soa como uma provocação, né? A intenção era trazer clareza e o efeito foi constrangimento, né? E aí esse é o ponto. Às vezes o problema não está no conteúdo da fala, mas no jeito que ele atravessa o outro, né? Porque num ambiente de produto onde pressão e ego convivem ali lado a lado, a linha entre questionar e expor, ela é finíssima, ela é uma linha super tênue, né? E o agilista que não percebe essa linha, ele acaba sabotando a cultura que ele jurou defender. Porque ser transparente não é falar tudo. E isso a gente precisa ter essa clareza do que significa ser transparente, principalmente em ambientes corporativos, né? Ser transparente é falar o que precisa ser dito do jeito certo e no momento certo, sem precisar transformar o colega em exemplo público, né? E sim, a forma é parte da entrega, porque toda conversa é também um ato de design. Você projeta experiências, inclusive emocionais, né? Então, como manter a transparência sem cruzar o limite da agressividade, né? Acho que a primeira coisa é questione com curiosidade, não com julgamento. Então, troque quem fez isso ou por que fez isso para troque por o que nos levou a priorizar isso agora, né? A curiosidade ela convida, o julgamento afasta, né? Desloque o palco, é a minha segunda dica aqui, né? Nem toda verdade precisa de plateia, pelo amor de Deus, né? Sejamos adultos maduros, né? Se o assunto é sensível, chame para uma conversa direta. A transparência não depende de espectadores. Terceira dica, né? Observe o impacto da sua fala. Às vezes a agressividade não está nas palavras, sabe? Não está, realmente não está nas palavras, mas na respiração curta, na interrupção, no tom imperativo. Você pode estar certo, né? E ainda assim estar errado na forma, né? Quarta dica: pratique a comunicação não violenta, não para ser fofo, né? Mas para ser eficaz. Porque a comunicação não violenta não é sobre suavizar verdades, é sobre garantir que elas cheguem ao outro. E uma mensagem só é clara quando ela é escutada sem defesa, né? Ela só chega ao outro de verdade quando ela é escutada e recebida sem defesa. Né? E para isso ela precisa ser emitida de uma forma, construída de uma forma não violenta, com a intencionalidade de um impacto real, um impacto positivo no outro. Né? E aí, pensando aqui num exemplo, né? Um exemplo, percebi que algumas histórias entraram sem critérios de aceite definidos. Isso preocupa, porque o time fica inseguro para planejar. Você pode me ajudar a entender o que está impedindo esse refinamento? Né? Então, você falou firme, você falou direto, você foi respeitoso, sem a necessidade de plateia ou tensão. Né? Inclusive, até em conversas individuais, particulares, né, privadas, no caso, você também precisa direcionar suas conversas com esse cunho, com um cunho respeitoso, firme e com a intenção de transformação, de impacto positivo no outro, né? Porque eu enxergo que quando eu penso assim, num agilista agressivo e num agilista assertivo, eu enxergo como uma diferença é justamente o propósito da fala, né? A intenção da sua fala. Porque no agilista que
assertivo, eu entendo ele com um propósito de fala, uma fala para resolver, com a intenção realmente de resolver algo, né? De provocar uma mudança. E o outro, o agilista mais agressivo, eu percebo um propósito para uma fala mais para se afirmar, para lacrar, digamos assim, né? E eu já vi isso acontecer, tá? Já vi isso acontecer mais de uma vez, tá? E, inclusive, isso já aconteceu comigo, né? Foi até por isso que eu trouxe essa pauta aqui, porque eu acho que ela é super, super relevante, inclusive em conversas com outros colegas da área, eu vi que era, inclusive, um assunto bem comum na relação entre agilistas e profissionais de produto, digamos assim, né? Product managers e etc. Então, porque além disso tudo, além de quebrar a relação, né, você desanda todo um time, você desanda realmente ali uma estrutura, enfim, né, a gente sabe o quanto relações quebradas, o que elas causam, o efeito tsunami que elas possuem, né? Porque o time ele percebe a diferença, ele percebe a diferença na fala dos agilistas e inclusive também na fala de muitos profissionais de produto também nas suas relações com o seu time, com as suas squads também, os times percebem, né? Então, eu entendo que a confiança ela é um sistema vivo, né? Então, se ela quebra uma vez, todo o ecossistema sente, né? Então, a agilidade, ela tem que ficar claro que a agilidade não se mede pelo número de cerimônias bem executadas, né? Isso é pura bobagem, isso é uma grande idiotice, tá? É, considerar que agilidade é isso, ou dar muito valor a esse tipo de coisa, rituais, cerimônias, etc., são palavras até que, inclusive, eu não gosto de mencionar, mas isso é uma grande idiotice, eu acho que isso vale um papo para um outro momento, mas eu vejo muitos profissionais de agilidade levando a ferro e fogo esse tipo de coisa, sabe? Como se isso tivesse sido dito e tivesse sido orientado dessa forma quando se realmente surgiu e emergiu a agilidade. E não foi assim, né? Então, ela não pode ser medida pelo número de cerimônias e etc. que são executadas, mas sim pela qualidade emocional das conversas que as sustentam, né? Porque você está lidando, nós estamos lidando no mundo corporativo com ambientes complexos, né? É pura complexidade. E você precisa realmente pensar, construir, né, conversas e relações baseadas na intencionalidade de transformação positiva, né, de uma transformação com foco num resultado, e não pensando, até inclusive quando você for pensar nos seus frameworks, nos seus modelos de trabalho, você tem que pensar nesses elos, né, de conexão, de momentos de realmente colaboração e de união do time, como que as coisas se encaixam umas nas outras, para tentar suavizar um pouco o efeito de um contexto complexo, tá? Então, gente, eu acho que a próxima vez, assim, uma próxima situação que você se encontrar querendo trazer transparência, né, levar transparência, levar clareza, né? Também usam-se muito essa questão, não, eu só quis ser mais claro ali, levar mais clareza, dar mais clareza para a situação, por isso que eu tive que atuar desta forma, e etc., porque eu estava ali blindando o time, como se o profissional de produto não fosse parte do time, isso é impressionante. Quando você se encontrar numa situação dessa, faça pergunta, faça uma reflexão. Você quer realmente esclarecer um problema ou você quer vencer uma discussão? Porque sabemos, nós, seres humanos, que somos formados por puro ego, sabemos que isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer ali, né, naquela disputinha idiota, vencer uma discussão, sim. Então, você, num papel de agilista, que tem um papel tão importante, deveria se fazer essa reflexão, sabe? Antes de sempre agir, se perguntar, né? E até mesmo você, como profissional de produto, PM, PO,
você também começar a registrar quando essas coisas acontecerem, né, começar a registrar, porque no final das contas, você é um dos mais atingidos por esse tipo de comportamento, é o profissional de produto, né, é o PM ali que é um dos mais, atingidos nessas situações. Então comece a registrar, eh, individualmente, né, de forma privada, e depois você co chama para uma one on one esse agilista, esse profissional, e conversa de uma forma madura, intencional, para que as coisas se acertem, e dê exemplos de quando ocorrer, ou de quando essas situações ocorreram, o que, que você percebeu, o que, que você sentiu, quais foram as consequências para você, quais foram as consequências para o time, né? Então, acho que é muito válido que você também faça isso, sabe? Você fique mais atento quando essas coisas acontecerem, essas situações, registre e leve para uma sessão individual ali com um profissional e converse, né? Se alinhe para que, demonstrando com exemplos, né? Com os fatos, quando as coisas acontecem, para que as coisas se acertem, né? É, e é isso, eu acho que o agilista de verdade, ele não é, na realidade, não é o que tem a melhor pergunta, né? Ele é o que cria o melhor espaço, para que as respostas apareçam, né. Então, fica aí minha dica, esse episódio de hoje foi muito voltado para essas situações que acontecem, entre agilistas e PMs, né, entre agilistas e POs, acontecem bastante, apesar, como eu já falei em outro episódio, que eu acho, é o que eu meu ponto de vista é que ou PO ou PM, seja lá o que for, como é na sua realidade, ele também é, por natureza, um agilista. Mas aqui eu estou falando, entre as diferenças que acontecem, né, as situações que acontecem, incômodas, desconfortáveis entre um Agile Master, entre um Scrum Master, digamos assim, e entre um PM, um PO, no dia a dia. E a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Então, mais para esses casos, para essas situações, esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.